De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre a saúde da mulher, já que hoje é justamente o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos dedicando este programa de hoje justamente para falar um pouco mais a respeito deste aspecto da vida de todas nós. Quem está aqui conosco é o Dr. Fábio Laginha, ele é ginecologista do Hospital 9 de Julho, está nos esclarecendo algumas dúvidas a respeito deste assunto. Doutor, no bloco anterior o senhor havia comentado a respeito do câncer, falou um pouco mais sobre fatores de risco, falou um pouco mais sobre a ligação da obesidade, do próprio sedentarismo com a questão do câncer. E há um ponto específico também, é muito importante de nós esclarecermos, que é justamente a questão do HPV. Ele é uma doença que tem atingido cada vez mais as mulheres, inclusive o senhor participou de um grupo de estudos no que diz respeito à vacina, né, que foi elaborada para justamente combater esse problema. Doutor, como é que a gente definiria, em primeiro lugar, o HPV? O HPV é um vírus, ele fica na superfície da pele, ele não tende a entrar na corrente sanguínea, e isso daí faz com que o organismo dificulte o seu reconhecimento e o seu combate pela própria imunidade do organismo. A transmissão dele é preferencialmente sexual e pelo contato de pele com pele. No atrito do contato pele com pele, existem microlesões que o HPV vai entrar nessa espessura da pele e ele começa a desenvolver. Mas, por exemplo, doutor, esse vírus, ele está presente na pele de qualquer pessoa ou existe algumas pessoas são mais suscetíveis a isso? Existe mais ou menos mais de 100 tipos de vírus HPVs no ser humano. 40 tipos deles ficam na região genital. E desses 40 tipos, você divide ele em de alto risco e de baixo risco. Os de alto risco são aqueles que têm mais tendência a levar ao câncer. Ao câncer. E os de baixo risco têm mais tendência a formar as verrugas genitais. Então, são 40 tipos mais frequentes na região genital e eles são divididos em alto risco e baixo risco. A persistência do vírus, com o passar do tempo, a dificuldade do organismo em combater o vírus, é que é o risco para ela desenvolver o câncer, principalmente do colo do útero. Doutor, justamente para complementar a explicação do senhor, nós temos uma pergunta aqui que chegou para o nosso Facebook, da Bruna Ribeiro. Ela gostaria que o senhor falasse também sobre a prevenção do HPV e ela gostaria de saber também se os preservativos podem proteger as mulheres disso. Certo. A prevenção do HPV, a gente só existe realmente a prevenção primária com vacinas. E existem esses dois tipos de vacinas, uma delas com dois tipos dos principais HPVs de alto risco, que é o 16 e o 18, e que vão prevenir por volta de 70% dos cânceres de colo de útero. E tem a outra vacina quadrivalente, que além desses dois vírus, tem mais dois tipos que previnem as verrugas genitais, o 6 e o 11. Então, o que existe de prevenção realmente são as vacinas, que você consegue formar imunidade e não deixar com que o vírus penetre na célula, não permitindo a infecção. Agora, o preservativo ele diminui o contágio do HPV, mas não totalmente. Porque antes da relação existe o preâmbulo da relação e o HPV fica em toda a área úmida da genitália, não só no colo do útero, ou só na vagina, ou só no pênis. Em toda a região existe o HPV. E onde tiver lesão de pele, o HPV tende a entrar na superfície da pele. Agora, doutor, com relação às vacinas contra o HPV, elas só existem na rede privada? Sim, por enquanto só na rede privada. Existem movimentos, existe intenção e estudos de colocação na rede pública, mas até o momento ainda não saiu nada pronto na rede pública. Existe uma idade mínima para se aplicar a vacina contra o HPV? Ela foi liberada no Brasil para ser dado entre 9 a 27 anos de idade. A partir dos 9 anos? Dos 9 anos. O ideal é quanto mais jovem a paciente for, ela vai formar mais anticorpos e, teoricamente, ela tem uma resposta melhor e vai prevenir até mais. E esses anticorpos, eles mantêm uma imunidade por tempo prolongado e existe uma memória também no organismo que, quando ele entrar em contato de novo com o vírus, ele deve responder prontamente, fazendo com que isso daí prolongue a
essa imunidade por um tempo maior do que a gente imagina. Então a recomendação é para que essa vacina... a partir dos 9 anos. Sim, mas a recomendação é para que ela seja repetida após quantos anos? Por enquanto, dose única. São 3 doses. São 3 doses. 0, 2 e 6 meses, ou 0, 1 e 6 meses, conforme o tipo de vacina. Mas não há, por enquanto, nós temos um grupo de mulheres que são vacinadas há 10 anos na frente quando foi liberada a vacina, e esse grupo sentinela nos vai dizer se há necessidade de algum reforço nessas vacinas ou não. Mas, a princípio, tem uma validade de quantos anos a vacina? Nós não temos essa noção totalmente, mas já passou mais de 15 anos, nós temos uma segurança grande e nós temos esse grupo sentinela. Esse grupo sentinela é que vai dizer se há necessidade de fazer esse reforço ou não. Por enquanto, não. Nós achamos que seja igual à vacina da hepatite, que você faz, mesmo que caia os anticorpos na corrente sanguínea, existe uma proteção do paciente. Agora, o importante é que no momento da aplicação, a usuária, a paciente, respeite justamente esse tempo de aplicação. O senhor disse que é a cada 0, 2 e 6 meses ou 0, 1 e 6 meses. Isso daí assim, é mais para você poder entrar no calendário vacinal das pessoas. Não precisa ser tão exatamente. Isso daí a gente faz para facilitar o uso e a resposta imunológica da paciente. E a resposta do organismo à presença do vírus é praticamente imediata, doutor? Da vacina, a vacina é feita por engenharia genética, onde é feita só a cápsula do vírus. Então, ele é modelada a cápsula do vírus e ela é injetada no organismo, o organismo reconhece e forma anticorpos contra ela. Tá certo. Então, não tem material genético do vírus na vacina. Tá certo. Doutora, uma última pergunta, antes de nós encerrarmos este bloco, uma pergunta da Aline Martins. Ela gostaria de saber se as injeções de anticoncepcionais que cortam a menstruação são realmente saudáveis e se tem efeitos colaterais também. A gente brinca assim que o mundo é redondo para caber todo mundo. Então, assim, tem pacientes que sentem bem não menstruar e tem pacientes que sentem bem menstruando. Então, a gente tem que ver, nós temos que avaliar junto com a paciente os riscos dela, se para ela é melhor ela não menstruar ou não. Então, por exemplo, se uma paciente tem muita cólica menstrual, aquilo lá, a cólica restringe a vida dela, ela ficar sem menstruar para ela é uma bênção. Agora, tem pacientes que sentem bem menstruando, aquilo ali ela sente que ela se reenergiza a cada menstruação, é uma coisa que a gente deixa ela menstruando. Então, isso daí nós vamos avaliando cada caso, os riscos e o benefício do uso de cada método anticoncepcional para cada paciente. A Aline ainda pergunta se a interrupção da menstruação pode causar efeitos colaterais. Teoricamente, não. Não. Porque a paciente que está tomando pílula ou que ela está tomando método injetável, ela já está com... não é uma menstruação, uma deprivação pelas alterações hormonais do medicamento. Então, aquele sangramento não é uma menstruação, é uma alteração hormonal do medicamento que é feito na paciente. Tanto é que muda a coloração, a quantidade da menstruação quando ela usa o anticoncepcional. Doutor, existe uma relação de qual tipo de anticoncepcional teria um efeito colateral talvez menor? A pílula, o injetável, existem outras formas também que interrompiam a menstruação, mas na avaliação do senhor, qual seria mais eficaz e provocaria menos efeitos colaterais? Então, isso aí depende de cada paciente. Então, se a paciente tem um risco maior, por exemplo, para trombose, para varizes, você dá um determinado tipo de hormônio, porque cada anticoncepcional são tipos de hormônios diferentes, em proporções diferentes, e também, conforme a pílula, também tem diferentes quantidades de hormônio. Então, tudo isso daí você vai ter que avaliar em cada paciente qual ela vai sentir melhor e ter menos risco. Hoje nós estamos conversando sobre a saúde da mulher com o Dr. Fábio Laginha, ele que é ginecologista do Hospital 9 de Julho aqui de São Paulo, está conversando conosco a respeito deste tema, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, nós estamos justamente esclarecendo as dúvidas sobre a saúde da mulher. Se você quiser fazer mais perguntas para o nosso convidado, você pode caminhar o seu e-mail para o espaço@jovempan.com.br ou então procurar as nossas redes sociais, em especial o Facebook. Basta para você procurar o nosso perfil, o portal Jovem Pan Online, e aí deixar a sua pergunta ou o seu comentário, que será justamente transferido aqui para o nosso convidado. A todos que nos acompanham, espero que vocês continuem conosco. Daqui a pouco voltamos. Até já.